Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos. Eu me chamo Armando, sou espiritualista, trabalho em um grupo onde nos encontramos 2 vezes por semana, um dia para estudo e outro dia para prática, onde vamos enriquecendo os nossos estudos com as experiências dos nossos amigos que se apresentam para alguns ser tratados, outros para nos ensinar alguma coisa, e todos nos ajudam a aprender. A vida é uma grande escola e estamos sempre aprendendo. Hoje vamos estudar, ou melhor, vamos continuar estudando as leis da apometria. Vamos estudar especificamente a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª lei. Essas 4 leis da apometria, vamos estudá-la, vamos refletir um pouco, sobre elas, porque são todas muito importantes, exigindo de nós reflexões para enriquecer o nosso aprendizado. Como já falamos, fazemos parte desse grupo de estudos, perseverança. Perseverar é preciso, precisamos perseverar, O momento exige da nossa parte um pouco mais de esforço, um pouco mais de perseverança para superar o momento que estamos vivendo. Momento de transição planetária, momento de muitos ajustes de contas, de muitos conflitos, muito choro e ranger de dentes. Esse é o momento que estamos vivendo. A 7ª lei da apometria, uma das leis que fazem parte da mala de ferramenta, é a lei da ação dos espíritos desencarnados, socorristas, sobre os pacientes desdobrados. Lembra da primeira lei? A lei do desdobramento? Pois é, aqui é a lei da ação, os espíritos desencarnados socorristas agindo sobre o paciente que está desdobrado. A gente desdobra o encarnado, o paciente encarnado, afrouxa a coesão dos corpos, e essa atitude auxilia bastante os desencarnados socorristas a ajudarem aqueles que estão enfermos no corpo físico. Interessante, A gente vai percebendo que o nosso trabalho é feito em parceria com a equipe socorrista, com os socorristas do mundo astral, com os benfeitores. Nós fazemos uma parte e eles fazem a parte deles. E é interessante que toda vez que vamos socorrer alguém, no corpo físico ou fora do corpo físico, há a necessidade de existir essa parceria, sempre um mentor ali presente. E por outro lado, a gente percebe como o benfeitor precisa da nossa presença, quer dizer, um precisa do outro, para que juntos possamos produzir a obra do bem maior. É assim que funciona, E a técnica é simples, desdobrando o consulente é o enfermo, o paciente que está ali buscando ajuda, através de pulsos, como já estudamos. Basta solicitar às equipes socorristas diagnóstico e tratamento dos males que o afligem. Então a gente desdobra o paciente, e solicita ao socorrista que possa fazer um diagnóstico do problema daquele que está ali, e também o tratamento. É interessante que nessas horas a gente vê muitas coisas acontecer. Às vezes você pensa que uma pessoa está com um problema, você tem uma ideia, acha que é uma espécie de problema, quando faz esse desdobramento, juntamente com a equipe espiritual, você percebe que o problema dela é outra, totalmente diferente daquilo que a gente estava pensando. É muito comum isso acontecer. Então os benfeitores vão ali fazendo o diagnóstico e também fazendo o tratamento. É muito tranquilo.
tá? Quando a casa se propõe a realizar um grande trabalho em atendimento público, esse é um trabalho interessante. E outra coisa também que é bom lembrar aqui, quando tem médio vidente, o médio também desdobrado acompanha os tratamentos, acompanha a problemática do encarnado e vai narrando, vai dizendo, vai, né, ajudando ali no tratamento. Ou quando temos um médio que ele está mediunizado através de um espírito que está ali ajudando, vai estar o que está acontecendo. Também é muito comum isso, tá? A oitava lei é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos desencarnados com o médio ou outros espíritos, o de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde foram enviados. Interessante, aqui tem 3 situações que precisamos refletir. É a lei do ajustamento de sintonia vibratória do espírito com o médium. Por que esse ajustamento? Porque cada um vibra numa frequência diferente. É como estação de rádio, né? Feita uma analogia aí com a estação de rádio. Às vezes um está numa frequência, o outro está em outra frequência. O que tem que se fazer? Ajustar ali as frequências para que possa ocorrer a devida. Às vezes o precisa subir a sua frequência para encontrar a do espírito, quando ele é mais evoluído. Em outros casos, o médico precisa baixar a sua frequência para encontrar a do espírito sofredor e tratá-lo. E nesse momento, o operador, a pessoa que está ali ajudando o médium, é que faz esse trabalho de ajustar. Então, o espírito se aproxima, tem um contato com o médium, envolve o médium, aí a gente percebe, às vezes, a dificuldade de se encontrar ali, de ocorrer a mediunização de uma forma mais profunda. Então, a gente ajusta, faz esse ajustamento, ajuda com comandos ali para que ocorra esse ajustamento do espírito com o médium e ocorra ali a mediunização e a comunicação de forma mais profunda, mais tranquila. Então, essa é um comando que se dá. Outra situação interessante é entre os espíritos. É muito comum, e olha como isso é interessante, 2 ou mais espíritos estarem ali na mesma dimensão, a dimensão do astral, e não estarem se vendo. Isso mesmo, às vezes um espírito, aquele que está mais enfermo, com maior problema, não consegue enxergar um outro que está ali ajudando, um outro que está numa situação melhor. Então a gente consegue, no trabalho, a gente atende o espírito doente, faz o atendimento, ajuda a se recuperar das suas dores, seus problemas, suas dificuldades, e quando ele está tranquilo ali, a gente diz que vai chamar, né? A gente chama um parente, um amigo, para que ele possa ver, quando na verdade a gente não chama ninguém, né? O espírito já está ali presente, ajudando aquele que está sendo atendido. O que nós vamos fazer é torná-los visíveis, onde aquele que não via passa a ver aquele que está ali presente. Então é um ajustamento das frequências vibratórias entre os espíritos para que possam se ver. E quando isso acontece, a gente percebe que o espírito que antes não via toma um choque, né? E grita: é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu amigo, já morreram. Nossa, faz tempo que eu não os vejo. Quando na verdade aquele espírito que ele não via estava sempre próximo dele. Só que vibrando, é claro, em frequências diferentes. E ali nós fazemos o ajustamento para que esse encontro, né, possa ser perceptível para aquele que antes não via. Então, essa lei ela ajuda muito nesse caso. E outro problema, outra situação que a gente usa essa lei é para ajustar o espírito com o ambiente. Às vezes o espírito está no local e ele não percebe o local que ele está. Ele nem sequer percebe. Olha a dificuldade que o espírito se encontra. Ele não sabe nem onde está. Às vezes a gente transporta ele para uma época, passado ou futuro, ou mesmo aqui mesmo, presente, levando para um local para outro, para buscar resposta para os seus problemas. E às vezes ele chega no local e não sabe que o local está. Não reconhece. Às vezes nem no próprio grupo onde nós estamos presentes.
O espírito se manifesta e não sabe onde está. Então, nós fazemos o quê? Um ajustamento de sua sintonia para que ele se sintonize com o ambiente. Aí ele passa a perceber, passa a ver uma coisa, ver outra, ver pessoas, reconhecer um, reconhece outro. Então, é a lei de ajustamento de sintonia vibratória com encarnados, entre encarnado e médio, entre os espíritos e também com o espírito e o ambiente onde ele está, onde ele foi enviado, o local que ele se encontra. Então, a gente faz muito isso, né? E a técnica é, quando quiser entrar em contato com desencarnado, de nível vibratório compatível com nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta essa energia em forma de pulsos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Então, a técnica, ele está aqui falando quando vai, né, fazer essa ligação psíquica com o espírito que está ali presente e que ele não consegue se ajustar à frequência vibratória do médio. Então, nós entramos em ação para ajudar. Quem faz isso é o operador, é claro, né? O operador, o esclarecedor que está trabalhando com o médio, é que faz esse trabalho de ajustamento vibratório, né? Para que ocorra ali a ligação psíquica entre o médio e o desencarnado, né? Muito bem. A nona lei é outra, né, das leis da apometria, fala do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Deslocando um espírito no espaço e no tempo. Isso mesmo. É quando nós fazemos a chamada regressão. Para deslocar um espírito no espaço ou no tempo, fazemos através da emissão de pulsos energéticos acompanhados de contagem, que regrida a tal ou qual época, o que se desloque ao local que se deseja. Como se vê, é uma técnica de persuasão. Nós vamos persuadir o espírito a mudar de comportamento. Então, normalmente é quando o espírito se apresenta cheio de ódio, desejo de vingança, procurando maltratar e prejudicar aquele que ele chama, né, aquela sua suposta vítima, né? E ele ali investe contra os seus desafetos de forma cruel, cheio de ódio. Tem alguma razão, algum motivo que o levou a isso? Ninguém sente raiva ou ódio de alguém sem nenhum motivo. Nenhum espírito parte para cima do outro assim, de uma forma com raiva, com ódio, se não houve uma situação que levou ele a isso, despertou esse sentimento nele, e nós vamos ali argumentando. Quando eu pego esses casos, eu não falo em perdão. É muito comum, às vezes, a gente ver os chamados doutrinadores, nesses momentos, tentar convencer o espírito falando de perdão, de amor, de Jesus. Eu não uso essas técnicas, né? Eu procuro, às vezes, eu até dou razão para ele, né, o processo que ele está. Quando ele está bem tranquilo, ou pelo menos ver que eu não estou ali o agredindo e nem tentando convencer ele de nada, eu convido ele para fazer uma viagem no tempo. E aí nós vamos para o passado. Olha só, a técnica diz que através de emissão de pulsos energéticos acompanhados de contagem que regrida a tal ou qual época, se desloque ao local que se deseja. Eu não levo ele no regrido há 300 anos, há 500 anos, eu não faço isso. Então, o que eu faço? Eu convido o espírito ali, comunicante, para a gente dar uma viagem, para andar um pouco no tempo. E nós vamos, então, no passado. E, então, eu sinto, quando é o momento né, onde tudo começou, a época que deu origem ao problema que ele hoje está envolvido. Eu sinto, né, que é o momento de parar. Então, ali a gente começa todo o trabalho. Então, eu ele no local, ajusto ele no local. Às vezes ele nem percebe o local que se encontra. Mas eu sinto que é aquele local que ele precisa reconhecer. Então, eu vou ali clareando ele, né, para que ele possa perceber o local, o ambiente. E aí eles começam a perceber pessoas, vão vendo pessoas, vão reconhecendo. E aí se reconhece naquele
aquela situação com aquelas pessoas, se ver ali, nós vamos fazer uma viagem de volta devagarinho, ele vai percebendo, e aí se vê o momento em que ele deu causa a toda a problemática que hoje está vivenciando. Aí ele percebe que aquele que hoje ele o maltrata, aquele que ele tem ódio, que ele procura prejudicar, foi alguém que lá no passado ele fez muito mal, prejudicou, maltratou, ele que fez isso. E numa outra época recebeu, né, na pele aquilo que ele fez ao outro. Então isso vai desenvolvendo um ciclo vicioso de um faz mal a um, noutra época é o outro que se sente no direito de cobrar, e fica aquela coisa de todos vinculados, presos no ódio, na coisa de vingança, um maltratando o outro, aquele que está desencarnado maltrata o que está no corpo, depois o que está do lado de lá vem para o corpo, e o que está no corpo volta para lá, e aí inverte o processo de ódio, de vingança, e esse processo se estende ao longo de séculos. Só que acompanha esses trabalhos é que vê como isso dói na alma. Criaturas humanas, filhas de Deus, se vinculam no processo de ódio, de raiva, de vingança, e vão aí caminhando séculos de sofrimento, de dor. E aí, nesses momentos, a gente acaba muitas vezes, sem falar de perdão, quando eles percebem toda a realidade, nós trazemos eles para o presente, quando eles vêm e falam, meu Deus, que loucura, né? E aí a gente começa todo o trabalho de ajudá-la a se recompor, a se recuperar. Lembrando que o arrependimento nessas horas é muito importante, né? Mas tomar cuidado para que o arrependimento não seja mais um motivo de sofrimento. Se arrepender é bacana, é o primeiro passo. Mas ficar batendo no peito, é minha culpa, é minha máxima culpa, sou eu culpado, isso não resolve. Então é entender que sim, ele teve culpa, sim, desencadeou um processo de sofrimento, mas agora cabe a ele ali erguer a cabeça, né, segurar na mão de Deus e procurar mudar isso, procurar alterar essa situação, um equilíbrio e trabalhando para o bem de todos. É isso aí que, né, muito bom. Então, toda vez que vamos caminhar o espírito para o passado é com esse objetivo, é de tentá-lo a fazer que ele reconheça o seu comportamento lá no passado. Outra coisa muito comum que eu faço nos nossos trabalhos é quando o espírito está passando por um processo hipnótico. É claro que o ódio, a raiva, já é um processo de hipnotização. Mas também tem aqueles processos de hipnotização em que o espírito sofre a ação de um hipnotizador e vai agindo, vai maltratando outras pessoas sem nem saber como e porquê. Às vezes ele está ali no processo de hipnose muito profundo e a gente tenta quebrar essa hipnose no trabalho quando a gente sente a dificuldade de assim realizar. Então eu costumo levar para o passado, fazer uma viagem lenta de volta. E nessa volta, vendo as etapas da vida dele, as experiências que ele teve com outras pessoas, às vezes as experiências que ele teve até com aquele que ele hoje o maltrata, quando eles vêm para o presente, ele já consegue quebrar essa hipnose. Então ele chega no presente já mais lúcido, mais consciente, entendendo que está agindo errado. E aí é um momento muito bacana, que é o momento de a gente ajudá-lo e de encaminhá-lo de uma forma mais tranquila. A 10ª lei fala da dissociação do espaço-tempo. Isso mesmo, é a dissociação do espaço-tempo. A técnica também é muito simples. Projetamos energias magnéticas sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo que se lhe dá ordem para saltar para o futuro. A 9ª lei fala de voltar ao passado. É uma lei de persuasão. É para voltar ao passado, para tentar ver o que fez de errado e agora mudar, alterar o comportamento. A 10ª lei é para ir para o futuro. Às vezes o espírito está no presente, cheio de ódio, já está escolarizado na prática do mal, já vem há séculos fazendo maldade e não quer, em hipótese alguma, mudar o seu comportamento. Já deve, às vezes, faz parte de alguma falange da maldade, faz parte de algum grupo de espíritos que trabalham contra a proposta do Cristo, e ele tem
unicamente a ideia de destruir a obra de Jesus. Olha que loucura. Isso mesmo, quer destruir a obra do Cordeiro, quer combater aqueles que trabalham no bem. Eles investem de uma forma cruel, de uma forma covarde sobre aqueles que falam de Jesus. O trabalho em nome do Cristo. Esses espíritos não se vai convencer falando de Jesus, óbvio, nem falando de Deus. Também essas palavras para eles não têm nenhum sentido. Falar de lei de causa e efeito, eles não tocam. Para eles, dificilmente com palavras você vai conseguir convencê-los. Então, o que a gente costuma fazer? Levar para o futuro. Muito bem, meu querido. Você quer continuar fazendo o que você está fazendo? Ok. Então, olha as consequências do que você está fazendo. Porque o plantio é livre. Plantar, temos a liberdade de plantar o que queremos. Mas a colheita ela é obrigatória. Tudo que você está plantando, você vai colher. E aí levamos ele para o futuro. Eu não determino época. Como eu já falei, eu sinto o momento que tem que parar. Então vamos lá, que eu sinto que ali é o local que vai mostrar para ele a situação que ele vai precisar enfrentar. E muitos ficam em desespero, vendo o sofrimento que irão enfrentar se não mudar o comportamento. E nesse momento a gente vai trazer ele de volta para o presente, e aí já numa situação mais tranquila, porque temos argumento, né? Aliás, argumento não, temos fatos para demonstrar e então convencer. É sempre bom lembrar que quando se leva um espírito para o passado ou para o futuro, é obrigação de quem o faz trazê-lo para o presente. Nunca deixe o espírito preso no tempo. Nunca faça isso. Isso é satânico, isso é maldade, isso complicaria por demais a vida dele. Se jogarmos o espírito no futuro e lá deixamos-lo, ele vai sofrer que nós não fazemos ideia do tamanho da dor. E com isso seremos responsáveis. Tá? Então, se a gente fizesse isso, certamente eles perderiam até a forma humana, se transformariam num ovoide, tamanho seria o seu sofrimento. Então, tem muitas informações sobre isso, eu não vou aqui estender, para não ficar muito longa a nossa conversa, tá? Mas o que tem que fazer? Levou para o passado? Demonstrou os fatos, conscientizou, esclareceu, traz para o presente, deixa no presente. Ok? Levou para o futuro? Para tentar mostrá-lo as consequências dos seus atos? Ótimo. Levou para o futuro. Mostrou. Muito bem. Agora traz para o presente e deixa no presente. Nunca deixe um espírito preso no tempo. Isso é satânico, isso é maldade, isso lhe faria muito mal, e certamente quem assim o faz colherá as consequências. Ninguém está para fazer maldade. Nosso trabalho é para ajudar, para fazer o bem. Tá bom? É isso aí. Então, as 4 leis da apometria, falei de uma forma muito simples, muito prática, tá bom? Para que a gente possa compreender. Quem quiser entender mais sobre a teoria dessas leis, procure, tem bastante informações, livros, materiais, falando muito sobre isso. Eu trago aqui o lado prático, para que fique mais fácil o nosso entendimento. Ok? Muita paz a todos, muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe, que Jesus ilumine, e que possamos passar por esses momentos de cabeça erguida, sentimento bom, e confiando em Deus, confiando em Jesus, porque tudo passa, tudo é passageiro nessa vida.